Achei. Ó. Hoje a gente vai falar desse cara aí, o Florestan Fernandes. Tem esse nome diferente, né? Mas ele é brasileiro, ele foi um professor muito importante lá na USP. E a sociologia dele é muito importante para a sociologia brasileira. Então tá aqui, ele viveu de 1920 até 1995. Ou seja, a gente viu semana passada sobre os sociólogos da década de 1930, né? Ele é um posterior a eles, porque em 1930 ele ainda era muito jovem, ainda não era sociólogo. Então, mas tem certa influência desses pensadores, tipo Gilberto Freire. Aliás, a gente vai ver um contraponto bem interessante que ele tem com o Gilberto Freire. Bom, o Florestan Fernandes ele é considerado o fundador da sociologia crítica no Brasil. Aqui só um pouquinho da história dele. Ele é de origem humilde, nasceu lá em São Paulo, capital, e teve que largar os estudos para ajudar na família, na renda da família. Então, novinho ele foi trabalhar. Aí só voltou a estudar mais tarde. E em 1941, quando ele tinha 21 anos, ele ingressou no curso de Ciências Sociais lá na Universidade de São Paulo. E lá ele foi crescendo academicamente, fez uma tese de doutorado que chamava A Integração do Negro na Sociedade de Classe, e isso foi a principal obra de estudo dele. Em tudo que a gente vê do Florestan Fernandes, quase tudo, ele vai estar estudando isso, dessa inserção do negro. E com o regime militar, ele foi caçado na universidade e foi dar aula no Canadá e nos Estados Unidos, levando essa sociologia crítica dele também. Então, bom, é importante saber que o Florestan Fernandes ele é fortemente influenciado pela obra do Karl Marx. E essa posição política dele, de concordância com o marxismo, é bem claro quando a gente lê os livros, lê os textos dele, principalmente na concepção de luta de classes. Quando a gente lembra de Karl Marx, quando ele fala de luta de classes, de uma classe contra a outra, né? Lá ele fala muito da burguesia contra o proletariado. E aqui no Florestan Fernandes, essa luta de classe meio que ganha espaço do branco contra o negro. A gente vai entender o que eu quero dizer com isso. E aí esse posicionamento político dele também combate muito a ideia de democracia racial que a gente viu lá no Gilberto Freire. Não que ele não achasse que a miscigenação fosse boa para o povo brasileiro, só que ele bate muito na tecla de que não existe democracia racial no Brasil. Na verdade, na visão do Florestan Fernandes, na verdade, o europeu, o português, né, o branco, sempre explorou o negro. Ele sempre usou da força de trabalho dele, subjugou, enfim. Então, por isso que não existe democracia racial na visão dele. Não há igualdade entre brancos e negros, desde o princípio. Primeiro, porque os negros começaram aqui no Brasil sendo escravizados. E segundo, porque depois da abolição da escravidão, nada foi feito para igualar socialmente negros e brancos. Não teve, assim, uma oportunidade de trabalho para os negros. Eles simplesmente ganharam a liberdade e não tinham para onde ir, não tinham o que fazer. Se a gente for parar para pensar, que eram pessoas que desde o nascimento estavam ali vivendo na escravidão, às vezes viviam naquela fazenda onde trabalhavam a vida toda, não tinha lugar para ir. Por isso que ele fala que existe muita desigualdade entre brancos e negros no Brasil. Então, a ideia dele, em alguns livros, é dessa concepção de mundo dos brancos e mundo dos negros. Ele fala que a desigualdade social no Brasil, ela não é só de renda, ela é uma desigualdade étnica social. Ela está ligada com questões étnicas e raciais. E a gente preserva um racismo velado. O que seria um racismo velado? Um racismo que não está tão nítido. Assim, não está explícito na fala dele, mas em alguns detalhes faz a gente perceber
que ele existe. Então, a sociedade brasileira se forma de misturas étnicas, mas não é de uma forma pacífica, igual o Gilberto Freire falava da democracia racial, que ele não via, ele só via a miscigenação como boa, mas assim, como se fosse um processo natural. E o Florestan Fernandes vai falar que não é uma miscigenação pacífica, ela foi de forma violenta, foi com controle social por parte dos europeus. Eles trouxeram os negros aqui escravizados, acorrentados, à força, impuseram a eles a religião, a língua, o costume. Foi tudo forçado, foi uma forma violenta. E isso, até hoje, repercute na sociedade, na visão. Não vamos falar até hoje, né? Até a época do estudo dele, que é o século passado, repercute na sociedade, na visão dele. Então, o que seria o mundo dos brancos? É um mundo cercado de regalias históricas. Os brancos no Brasil, eles concentram riquezas, eles concentram a terra, o patrimônio. Isso de maneira geral, viu, pessoal? Não quer dizer que todos os brancos são ricos e todos os negros são pobres. Quando ele fala isso, ele está analisando, assim, no geral, o processo de formação do país. Como que aconteceu? Foi com o privilégio do branco, por ter regalias históricas. A primeira coisa que ele tinha era a liberdade, né? O negro não tinha lá na época do Brasil colônia. Então ele fala que o mundo dos brancos tem acúmulo e acesso ao conhecimento. Nas universidades, no passado, só os brancos estudavam. E eles participaram ativamente da formação das nossas leis, porque os reis lá no Brasil, no começo, né, na época do Brasil colônia, eram brancos, assim como os presidentes. Até hoje no Brasil não existe um presidente negro, né, embora a nossa população seja a maioria negra. Então, esse é o mundo dos brancos, é o que dita as regras, que condiciona as leis, que detém o conhecimento, que detém regalias. É também o que determina os fatos sociais que serão seguidos por todos os indivíduos. Então, o negro fica na periferia, digamos assim, ele fica ausente do processo do conhecimento, de forma geral, do processo de criação das leis, por ter pouca representatividade. Então, o mundo dos negros é uma conjuntura limitada ao seu espaço social. Então, tem dificuldade ao acesso de informação e ao conhecimento e sofre desvalorização da formação social. Isso desde o período colonial, em que eram escravizados. E no período pós-escravidão, em que simplesmente não tiveram nenhum apoio e o governo foram soltos como se nada tivesse acontecido e como se eles estivessem na mesma posição social dos brancos, como se eles conseguissem tão facilmente quanto outra pessoa que sempre foi livre a estudar, a ter emprego, a ter oportunidades. É essa visão crítica que a gente precisa ler, a gente precisa ter quando a gente lê de Florestan Fernandes, quando a gente se deparar com questões dele. Então, aqui só um resumo. O mundo dos brancos, para ele, seria cheio de privilégios sociais, com acesso à informação, livre de trânsito nos espaços. O que seria isso? Ocupa tantos cargos altos, tipo presidente, profissões de prestígio, também cargos baixos, né? Mas tem esse trânsito entre status sociais mais livre. Tem patrimônio de terras e bens materiais e domina, né? Desde a época da colônia, tá aí com a dominação como regra. No mundo dos negros, tem a discriminação velada, né? O racismo velado, no caso, limitação espacial, que se dá pela limitação à educação, aos meios de conhecimento, às representações sociais, dificuldade de acesso à informação, dificuldade de assegurar patrimônios. Quando a gente percebe as dificuldades de assegurar patrimônios, seria assim, uma renda mais baixa, né? Trabalhos mais precários,
que levam também a moradias mais precárias, e submissão como regra. Desde da época da escravidão, funciona assim, né? Ou pelo menos era assim na época da escravidão, e o Florestan Fernandes lança a crítica de que o fim da escravidão não foi o fim disso tudo. Continuou o preconceito, a discriminação, e essas coisas favorecem a existência desse mundo de privilégios para o branco e um mundo mais difícil para o negro, na visão dele. Então, aqui, só uma imagem, que esse é um quadro, na verdade, que ele é bem famoso. Eu não sei ao certo se já caiu alguma questão do Enem, mas eu já vi esse quadro quando eu estava no ensino médio. Então, ó, a gente vê dois brancos, provavelmente são os senhores desses escravos aqui, comenta. Quando tem uma escrava, né, uma negra, que é escrava, no caso, a gente vê aqui na época, ó, 1834 a 1839. Foi feito esse quadro por esse cara aqui, eu acho que ele é francês. Quando ele fez uma viagem no Brasil e retratou as coisas por meio de pintura. Então, nessa época ainda existia escravidão no Brasil. Então, uma negra escrava servindo, né, a senhora, bem como esses dois aqui, eles se alimentando e dando migalhas para os filhos dos escravos, provavelmente. Então, o Florestan Fernandes, ele problematiza a questão racial brasileira. Ele demonstra que essa condição, essa diferença entre brancos e negros que existe no Brasil, ela foi criada pelo branco, ou seja, ela é uma forma naturalizada, ela não existe por si só, não existe diferença entre negros e brancos, mas existe essa diferença social porque alguém criou ela. E na visão do Florestan Fernandes, quem criou essa diferença no Brasil? Da maioria dos representantes, da maioria das pessoas que têm cargos altos serem brancas, da maioria das pessoas que são ricas serem brancas, foi os próprios brancos, porque eles usaram o trabalho do negro para se favorecer. Então, essa condição que foi criada lá na época, no Brasil colônia, até hoje ela afeta toda a conjuntura social. Ela influencia todos os pilares da sociedade. Pois construíram símbolos para formar e moldar brancos e negros, em que, desde a época da colonização, eles valorizavam o branco e desvalorizavam os negros, tanto que usavam o negro para trabalho escravo. Não tinham o mínimo de dignidade, não tinham direitos, tinham sequer liberdade, né? Enfim, essa é a crítica do Florestan Fernandes. Então, aqui só uma fala dele, ó. O negro foi exposto a um mundo social que se organizou para segmentos privilegiados da raça dominante. Ele não foi inerte a esse mundo. Do outro lado, esse mundo também não ficou imune aos negros. Todos os que leram Gilberto Freire sabem qual foi a dupla interação que se estabeleceu nas duas direções. Todavia, em nenhum processo social, o negro permaneceu sempre condenado a um mundo que não se organizou para tratá-lo como ser humano e como igual. Então, ele está fazendo aqui uma crítica ao Gilberto Freire, que não foi uma dupla interação de negros e brancos pacífica, foi violenta, foi introduzida à força pelos portugueses. E o negro sempre permaneceu condenado a um mundo que não tratou ele como igual ao português, mas tratou como uma mercadoria, como uma mão de obra de trabalho desvalorizada, enfim. Aqui tem uma sugestão, um livro, gente, que é muito importante. Sério, eu recomendo fortemente que vocês leiam. Chama Quarto de Despejo, O Diário de uma Favelada. Talvez vocês já tenham ouvido falar dele. É dessa moça que chama Maria Carolina de Jesus. Ela tem uma história muito interessante, uma história muito triste. Ela nasceu no interior de Minas Gerais, aprendeu a ler numa escola espírita em que pessoas ricas mantinham crianças pobres. Ela ficou, acho que só 2 anos na escola, que a patroa da mãe dela manteve ela lá. E lá ela aprendeu a ler e a escrever.
E ela ganhou, assim, um amor pela leitura. E ela era catadora de papel lá em São Paulo. Ela foi para São Paulo com a mãe dela, tá? Ganhar a vida. E morava na comunidade do Canindé. É uma favela que tem em São Paulo. Eu não sei se existe ainda, mas tinha. E nesse livro, o Quarto Despejo, ela é tipo um diário que ela vai retratando tudo que acontece lá na favela. Um cotidiano bem triste, bastante cruel. Ela escreve uma linguagem simples, né? Uma mulher que não teve estudo, só aprendeu a ler e escrever. Só que o livro dela é importantíssimo. Ele é considerado assim uma grande obra brasileira. Ele é indicado em, em provas de vestibular. Acho que, se não me engano, a Unicamp, a leitura do Quarto Despejo é obrigatória para fazer a prova da Unicamp. A FUVEST, não sei se teve algum ano que foi, mas a Unicamp eu tenho certeza. Então, é um livro bastante interessante, que eu acho que é bem legal para a gente ler, para pensar qual que é a realidade dessas pessoas que vivem lá na favela, que têm a dificuldade de conseguir trabalho, comida, água, moradia. E também na questão dela como negra, uma mulher preta, num país racista, num país em que existe esse racismo velado e todos os estigmas, todas essas feridas abertas que restam desde o período colonial e não foram solucionadas com a abolição da escravatura. Essa diferença social, que também é uma diferença étnica e racial na visão do Florestan Fernandes. Bom, vamos. Então, a grande ideia do Florestan Fernandes é essa da inserção do negro na sociedade de classe. E ele vai bater no ponto de que a democracia racial não existe, igual o Gilberto Freire falou que existia, que a gente viu na aula passada. Acho que tem só duas questões, é rapidinho. Ó, na ânsia de prevenir tensões raciais hipotéticas e de assegurar uma via eficaz para a integração gradativa da população de cor, fecharam-se todas as portas que poderiam colocar o negro e o mulato na área dos benefícios diretos do processo de democratização dos direitos e garantias sociais, pois é patente a lógica desse padrão histórico de justiça social. Em nome de uma igualdade perfeita no futuro, acorrentava-se o homem de cor aos grilhões invisíveis de seu passado, a uma condição subhumana de existência e a uma disfarçada servidão eterna. O trecho acima do sociólogo Florestan Fernandes expõe a lógica das relações sociais no período de consolidação da ordem social competitiva no Brasil. O processo de integração gradativa do negro à sociedade de classes refere-se a uma sociedade baseada na democracia racial, racismo institucional, preconceito de marca, mito da democracia racial ou liberdade racial. O que vocês acham? Ó, o Guilherme falou D, a Manoel falou B. É, quando a gente lê racismo institucional, não está errado pensar que a criação da sociedade foi baseada nisso. Mas aqui, a resposta certa é a letra D. É o mito da democracia racial. Por quê? Ó, ele está falando aqui que da formação, da consolidação da ordem social no Brasil. Ó. O que está falando aqui? Na ânsia de prevenir tensões raciais hipotéticas e assegurar uma via eficaz para a integração gradativa da população de cor, fecharam-se todas as portas que poderiam colocar o negro e o mulato na área dos benefícios
dos benefícios diretos do processo de democratização dos direitos e garantias sociais. Ou seja, ele está falando aqui que eles não deram ao negro a possibilidade de participar diretamente do processo de democratização dos direitos e das garantias sociais, ou seja, os negros não receberam os mesmos direitos e garantias dos brancos, na visão dele. Então, em nome de uma igualdade perfeita no futuro, acorrentava-se o homem de cor, ou seja, acorrentava-se o negro, aos grilhões invisíveis do seu passado, a uma condição subhumana de existência e a uma disfarçada servidão eterna. Então, ele está fazendo uma crítica a esse processo de democratização, de construção da ordem social, e a principal crítica dele é do mito da democracia racial. Não participaram igualmente, isso que ele está falando. Não teve uma participação igual do negro e do branco. Então, para ele, essa sociedade ela é baseada nesse mito. A gente fala que existe democracia racial, mas na verdade ela não existe. Por isso que racismo aqui não é a resposta. Mas o racismo institucional existe também. Aí a letra certa aqui é a D. Passa para a próxima. Essa aqui eu tive que escrever assim. Essa foi uma questão polêmica do Enem do ano passado. Não está diretamente ligado ao Florestan Fernandes, não, mas é sobre o tema da aula. Falo sobre. Deu um bafafá danado essa questão, porque o INEP até mudou o gabarito dela. Quando quis agilizar o processo de seleção de novos alunos, a tradicional Faculdade Britânica de Medicina usou um software, que eu acho que fala, né, para definir quem deveria ser entrevistado. Ao reproduzir a forma como os funcionários faziam essa escolha, o programa eliminou de cara 60 de 2.000 candidatos, só por causa do sexo ou da origem racial, numa dedução baseada em sobrenome e local de nascimento. Um estudo sobre o caso foi publicado em 1988, mas 25 anos depois, outra pesquisa apontou que esse tipo de discriminação segue firme. O exemplo recente envolve o buscador do Google. Ao digitar nomes comuns entre negros dos Estados Unidos, a chance de os anúncios automáticos oferecerem checagem de antecedentes criminais pode aumentar 25%. E pode piorar com a pergunta "detido?" logo após a palavra procurada. O texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação com a agilidade dos softwares, passar dos anos, linguagem, preconceito ou educação. Isso mesmo, pessoal. É preconceito, essa é a resposta certa. O INEP tinha marcado no primeiro gabarito do Enem do ano passado, mas foi esse ano que foi feito, né? Essa aqui, ó, a letra A. Aí o pessoal entrou com recurso e tá falando do preconceito. Isso aí. Vamos para a segunda parte da aula agora. Essa aula só tinha 2 questões. A segunda parte da aula tem bastante questões. Mas a matéria é mais rapidinho. E depois vai ter bastante questões. Ó, movimentos sociais. Acho que todo mundo tem ideia do que é movimento social, mesmo que não saiba o significado exato do que é. Essa imagem tá meio difícil de ver, né? Mas são pessoas, provavelmente trabalhadores, segurando enxadas e foice na mão. Parece que fazendo uma manifestação, que a gente não sabe exatamente sobre o que é. Não tá aparecendo para vocês, não? Tá. Obrigado por avisar, Guilherme. Realmente falou que tá pausada. Agora apareceu? Escrito movimentos sociais? Apareceu? Tá joia, obrigada. A gente vai falar então dos movimentos sociais agora.
essa imagem que eu estava falando está um pouco difícil de ver, mas parecem trabalhadores rurais, né? Provavelmente porque estão segurando foices e enxadas em uma manifestação. Eu não sei do que se trata, não sei, só peguei a imagem do Google, mas tem muito a ver com o significado de movimento social. Então, o que são movimentos sociais? Os movimentos sociais, eles emergem quando um grupo de pessoas atua para transformar algum aspecto da sociedade, com o objetivo de se adquirir reconhecimento e direitos do Estado, de modo que ocorre um embate político e cultural. Fazem parte de movimentos sociais os movimentos populares, os sindicais e as organizações não governamentais. Organizações não governamentais são ONGs, né? Então, dentro dos movimentos sociais existem formas de luta, seja para distribuir direitos ou para reconhecê-los. Então, quando um grupo da sociedade que tem uma identidade comum, pensam numa causa comum e não tem, talvez assim, um direito assegurado pelo Estado, ou acham que alguma forma de existência de lei é injusta, eles podem organizar um movimento social, uma forma de lutar pelo aquilo que eles acreditam. Existem muitos movimentos sociais no nosso dia a dia, no nosso meio. Quando a gente liga a televisão, quase todo dia a gente vê alguma reportagem sobre algum movimento social e a gente vai entender um pouco deles agora. Então, primeiro, eu separei em 3 grupos de movimentos sociais, que está assim no material que eu sigo para a aula de vocês. Primeiro, sobre a luta por redistribuição. Redistribuição de terras, no caso. Pessoas que participam desses movimentos sociais, elas acreditam que existe uma injustiça social na distribuição das terras ou de moradia. E elas lutam querendo corrigir ou eliminar essas injustiças. Então, elas fazem manifestações, fazem protestos a partir disso. E 2 exemplos que a gente tem de movimento social nesse sentido é o movimento dos trabalhadores sem terras e o movimento dos trabalhadores sem teto. Eu acho o MST, principalmente, o Movimento Sem Terra, é bastante famoso, passa quase sempre notícia no jornal que tem algum assentamento que sem terra, teve briga de fazendeiro com sem terra, ou até mesmo políticos, enfim. Até porque, né, eles têm uma reivindicação do Estado, né? Nem todos os políticos vão apoiar. A sociedade é composta por pessoas que pensam diferente, né? Então, assim, principalmente com relação ao movimentos sociais, tanto tem gente que é a favor, tanto tem gente que é contra. Então, eles são bem polêmicos por isso. E o MST talvez seja o que mais está na mídia. Por isso que eu falei disso, de divergência. Tem muita polêmica em torno disso. Tem muitas pessoas que são críticas a ele, outras que apoiam. Enfim, mas aqui cabe só a gente entender o que ele é e por que ele existe. Então, o movimento sem terra, ele tem influência da Liga Camponesa, que existiu na década de 1970, e ele se utiliza de artigos da Constituição Federal para reivindicar redistribuição de terras. Parece que existe alguma coisa na Constituição de que uma terra sem utilidade, por exemplo, você tem uma terra muito grande, você não usa ela para nada, né? Nem para colocar gado, nem para fazer plantação, tá lá, só jogada. Ela pode ser redistribuída, ela pode ser usada por outra pessoa, mesmo que não for o dono dela. Então, a ideia do sem terra é esse. Eles não têm terra, não têm lugar para morar, produzir, que o sem terra é na área rural, né? Não tem lugar para produzir, para plantar. Então, eles falam, existem grandes latifundiários aí. Latifundiários é pessoas que têm propriedades de terras extensas, fazendas gigantescas. Eles não usam ela para nada, só tem aquela terra. O governo deveria fazer uma lei para redistribuir essas terras e dar para quem não tem, para todo mundo poder plantar, colher, ter uma renda a partir disso, ter o que comer. Essa é a ideia do sem terra. E, de uma maneira bem parecida, dentro do ambiente da cidade, tem o movimento dos trabalhadores sem teto.
isso é para quem não tem casa dentro da cidade. Então, ele segue a mesma lógica do MST, surgiu na década de 1990 com o intuito de reivindicar direito à moradia nos grandes centros urbanos. E uma coisa importante do MTST, que é o dos trabalhadores sem teto, é que geralmente eles reivindicam poder morar em prédios públicos que estão abandonados, ou coisas abandonadas também. Mas uma vez eu vi um vídeo sobre isso, que tinha essa reivindicação. Já que o governo tem tantos prédios na cidade que não é usado para nada, dá esse prédio para quem não tem casa morar, sabe? Mas, enfim, tem muita gente que é contrário a isso, até porque fala de um princípio do capitalismo que existe há muito tempo, que é o da propriedade privada, né? Tem gente que vai falar que esses movimentos ferem a propriedade privada, não podem existir. Enfim, tem tantas opiniões que apoiam, tantas opiniões de pessoas que são contra. Agora, a gente vai falar sobre luta por reconhecimento. O André queria participar desse movimento. Às vezes você já participou de algum movimento e nem sabe, né, André? Existem muitos. Luta por reconhecimento. São as lutas que buscam reivindicar direitos atrelados à política e à cultura do agrupamento social a qual pertence. Ou seja, um grupo na sociedade que não tem um direito específico que gostaria de ter, ou em que a cultura fere a existência desse grupo, eles se organizam em um movimento social para reivindicar do Estado os seus direitos, né? Pedir os direitos. Então, aqui a gente vai começar com o exemplo do movimento LGBTQI+, que vai representar as lésbicas, os gays, os bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, intersexuais e outros que englobam o movimento. Que eles lutam contra a homofobia e a favor da livre expressão sexual, além de reconhecimento na sociedade como cidadãos, com seus direitos respeitados. A gente sabe que em muitos países, aliás, no Brasil ainda, eu acho que o casamento gay ainda não é reconhecido, eu acho que isso fica a critério de cidades ou estado, não tenho certeza. Agora pode acontecer, mas até bem pouco tempo atrás não podia acontecer. Sendo que isso é um direito social que não deveria ser pautado em religião, né? O Estado não tem nada a ver com a religião, a gente é um Estado laico, pelo menos na teoria, né? E essa é a luta no movimento LGBT. Ter seus direitos assegurados. Eles querem lutar por direitos civis, querem ser reconhecidos como cidadãos, como pessoas que podem se casar, pessoas que podem ter nome social, se quiserem. A luta é por isso. E quando a gente vê mudanças na sociedade, nas leis, geralmente elas estão de acordo, assim, nem sempre, né? Mas às vezes as leis mudam por causa de pressão de movimentos sociais. E as leis a respeito dos LGBTs que mudaram recentemente algumas coisas devido aos movimentos, né? A mudança de pensamento da sociedade. Mas, assim, sempre tem mais algum direito a lutar, a ser reconhecido. Ainda existe muito preconceito, tem muita coisa para os movimentos lutarem ainda, principalmente o movimento LGBT. Outro movimento, agora todos os movimentos que eu vou falar aqui, os próximos, são de luta por reconhecimento, que é busca por direitos. O segundo, que é o movimento feminista. O movimento feminista ele tem diversos segmentos, ele existe há muito tempo, quase que no mundo inteiro, não é uma coisa só do Brasil. O LGBT também, né? Existe no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, assim, não tenho certeza se em todos os países, né? Com certeza em todos os países não, porque tem países que proíbem manifestações e movimentos sociais, mas tem, assim, não é uma coisa só do Brasil que eu quis dizer.
o movimento feminista ele vai lutar pela igualdade social, trabalhista e cultural do gênero feminino, cobrando do Estado políticas de igualdade entre os gêneros, seja na área trabalhista ou no julgamento pela beleza física. Então, a ideia do movimento feminista é de igualdade entre os gêneros. Então, vocês prestem atenção nessa palavra quando caem numa prova, porque às vezes a gente confunde a ideia de machismo com feminismo. Feminismo é igualdade entre os gêneros, e machismo não é igualdade, é essa diferença entre homens e mulheres. E o feminista também luta por direitos que mulheres não têm. Por exemplo, uma grande pauta do feminismo atualmente é o aborto. Pessoas que defendem a descriminalização do aborto. Também é outro movimento social que cabe tanto opiniões a favor quanto opiniões contrárias, que a gente vê muita coisa relacionada a isso na mídia, quase sempre. Tanto em diferença salarial, diferença de jornada, e essas coisas do direito, né? Principalmente a questão do aborto, dentro do movimento feminista, é bastante polêmico. Também luta contra coisas que estão atreladas na cultura. O machismo, por exemplo, da mulher como sendo propriedade do homem, que é uma coisa que existe ainda no pensamento de algumas pessoas, da mulher tendo que ser submissa. E o movimento feminista, ele quer quebrar essa coisa cultural que existe na gente. Ele quer igualdade entre os gêneros. Essa é a ideia. Que mulheres e homens sejam tratados igualmente, que a mulher não seja julgada, desvalorizada, inferiorizada em relação ao homem. O movimento negro a gente viu foi muito importante no ano passado, né, gente? Quando o policial matou o George Floyd, que é esse o nome dele, né? Lá nos Estados Unidos. E disso surgiu manifestações nos Estados Unidos, no Brasil, em muitos lugares, né? Usando aquela frase que a gente viu, vidas negras importam. Mas o movimento negro, ele é muito antigo. A gente vê uma pessoa muito famosa do movimento negro lá nos Estados Unidos, que é o Martin Luther King, ficou conhecido no mundo inteiro. A ideia do movimento negro é combater ideias racistas. E ele luta em outros segmentos, além de ser antirracista. Igualdade política, social e trabalhista para os negros. Aí dá até para a gente fazer uma ligação com a aula passada, né? Que a gente viu do Florestan Fernandes, a de hoje, no começo da aula de hoje, dessa desigualdade que existe entre negros e brancos, do privilégio que existe do branco. E o movimento negro, ele quer quebrar com esses privilégios, ele quer igualdade política, quer ter representantes negros na política, trabalhista, no sentido de que profissões de destaque que no passado era ocupada por brancos, seja também ocupada por negros, que eles tenham mais acesso às escolas, ao conhecimento, que quebre essa coisa que o Florestan Fernandes falou lá no trabalho dele, essa diferença social, que é também étnico-racial. Aí eu só acrescentei essa informação aqui, que dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. Então, é até feriado em alguns estados do Brasil, não em todos. No Rio de Janeiro é feriado, na Bahia é feriado, no Amazonas é feriado. Que é um dia para conscientizar. Eu acho que dia 20 de novembro, se eu não me engano, é um dia que eles atribuem a morte do... Ai, meu Deus. O Zumbi dos Palmares, que era um escravo que lutava para a liberdade dos negros, né? Então, o Dia da Consciência Negra é o dia de valorização da cultura negra, da formação do Brasil, assim, o que eu quis dizer? Da cultura negra e da importância dele para a formação da nossa cultura,
não só tirar essa coisa de que só o português influenciou no cultura do Brasil, valorizar as nossas raízes do país, que também é negra. E também nas escolas, hoje é obrigatório o estudo de movimento negro, da história da África, para a gente saber qual que é a nossa raiz, como que nós somos formados, e deixar essa visão eurocêntrica, né, do português, do branco, como centro de tudo. Então, o movimento negro, ele é muito importante, muito importante. Tem muitas questões que podem cair sobre o movimento negro, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, enfim, em muitos lugares. De vez em quando cai no Enem, ou quase todo Enem cai, alguma questão relacionada a isso. Movimento indígena, outro também de reivindicações de direitos. No caso aqui, é uma luta pelo reconhecimento dos povos indígenas, pelo direito de ter a cultura deles aceita. E grande parte dessa luta do movimento indígena é pela demarcação de terras, que é contra os garimpeiros, os fazendeiros, os grandes latifundiários, projetos governamentais de invasão das terras e das reservas indígenas. Existem terras, né, demarcadas, principalmente na região amazônica, que pertencem aos índios. Ou seja, eles pertencem no sentido de que eles viviam lá, estavam lá desde sempre, aquelas terras devem ser deles. Só que com o avanço do garimpo lá naquela região, né, muitas terras foram tomadas, outras, os latifundiários usaram aquela terra. Enfim, hoje, no Brasil, a grande luta dos indígenas é por demarcação de terras, ou seja, o governo estipular, demarcar uma área lá na região amazônica, principalmente. Falar, ó, essa terra aqui é dos indígenas, não pode garimpar nessa área, não pode expandir, né, no sentido de fazer queimadas, não pode devastar, tem que respeitar as tribos que vivem lá desde sempre e que usam aquele lugar para se alimentar, né, usam a floresta para se alimentar, moram ali, enfim, respeito à cultura, reconhecimento deles como povos, que também tem uma visão muito forte no Brasil de que o índio não tem uma sociedade, né? Como se ele fosse alguém que não é civilizado. E tem sim, tem a sociedade deles, é diferente da nossa. A gente viu que existe sociedades, cada sociedade é diferente, de lugar para lugar tem a cultura diferente. E eles se organizam sim em sociedade, tanto que lá existe pajé, existe o cacique, existem cargos sociais existe divisão do trabalho, existe tudo que existe em outras sociedades, só que é diferente. E deve ser respeitada, deve ser reconhecida como tal. A gente não tem que tentar fazer o índio virar, como que eu falo? Não índio. Tem que entender que ele também é brasileiro, ele também tem a sociedade e a cultura dele deve ser respeitada. E aqui também, dentro do movimento indígena, tem muita questão política envolvida isso. Vira e mexe é notícia no jornal de briga política lá porque teve alguma manifestação, parou a estrada lá na região da floresta amazônica, teve algum garimpeiro que entrou no território indígena, teve índio que morreu, teve briga de índio com fazendeiro, fazendeiro morreu, sempre tem essas notícias no jornal. Movimentos sociais, no geral, está sempre muito presente na nossa vida. E, bom, aí, por fim, tem uma categorização que fala dos novos movimentos sociais. Esses que a gente citou, o movimento dos sem terras, dos trabalhadores sem tetos, do feminista, negro, LGBT e indígena, eles são movimentos assim mais tradicionais, que existem há muito tempo. Mas existem novos movimentos sociais que são mais recentes e que podem surgir a todo tempo. De 2013 para cá mesmo, que existiram muitas manifestações políticas sobre aumento do preço da gasolina, na época, em 2013, aumento da passagem do ônibus, se eu não me engano, e
fez surgir vários movimentos também nas redes sociais. É importante a gente pensar assim, que movimentos sociais, eles podem surgir a qualquer tempo. Quando um grupo determinado da sociedade, né, acha que não está tendo um direito, que não se encaixa dentro da cultura e quer reivindicar aquele direito, quer reivindicar uma mudança, né? Se tem adeptos, se tem um grupo com uma identidade comum que reivindica uma mudança em comum, pode surgir um movimento social daquilo. Então, tá falando, esses novos movimentos sociais, eles ainda são estudados pelos sociólogos. Não é um movimento assim tão concreto, tão antigo quanto esses que a gente falou antes. Mas, ó, existe três... Ixi, mudei sem querer. Existem três linhas de análise desses novos movimentos sociais. O cultural acionalista aponta por mudanças pontuais, fugindo do estereótipo de luta de classes, enfatizando a identidade e a solidariedade entre as pessoas. Exemplo, o movimento Passe Livre. Se eu não me engano, o movimento Passe Livre foi esse que eu falei de 2013, que teve um problema lá com o aumento da tarifa do ônibus e surgiu manifestações no Brasil inteiro, praticamente. Então, é por mudanças pontuais. Às vezes, está pedindo só uma mudança específica ali. Ah, a gente é contrário a esse aumento, a gente quer a mudança dele, quer voltar ao que era antes. Não é uma luta contínua, de mudança mais ampla, igual são esses outros movimentos que a gente citou. Esquerda pós-moderna é um movimento que nega a herança marxista e a vitalidade dos partidos e de sindicatos, de forma que ora afirmam não haver o que fazer, ora questionam a veracidade das lutas sociais. Exemplo, movimentos de 2013 no Brasil e movimentos ativistas virtuais. Tem muitos movimentos ativistas virtuais, né, gente? E a mudança política do cenário do Brasil está ligada a esse ativismo virtual. Quer ver coisa que a gente pode falar que é ativismo virtual? Que não sei se vocês conhecem, o Movimento Brasil Livre, que é um movimento de direita no Brasil, que chamava as pessoas para manifestação. Existiu mais, acho que começou lá em 2013, 2014, antes do impeachment da Dilma, fazia muita oposição a ela. Enfim, é um movimento social também. Chamava as pessoas ali para ir para a rua, todo mundo ia fazer manifestação. Enfim, tem segmentos marxistas e comunistas. São movimentos que incorporam as lutas de classes e a forma de organização marxista na atualidade. Consiste em possibilitar aprender a essência dos fenômenos, visando uma praxis revolucionária. Exemplo, ações virtuais, como as manifestações no Chile em outubro de 2019. Essas manifestações no Chile, especificamente, eu não sei o que reivindicava. Eu sei das do Brasil. Mas, assim, quer ver outros movimentos sociais que existem, que a gente não citou? Movimento ambientalista. Pessoas que reivindicam direitos dos animais. Tem gente que faz movimento a favor do veganismo, não exploração dos animais. Enfim, qualquer pauta social que exista, que tenha um grande número de adeptos, pessoas que querem reivindicar mudanças, pode criar um movimento social. Então, é uma coisa mutável que vai existir de acordo com a mudança da sociedade, com a mudança do tempo. Outro movimento social importante que existiu, o final da ditadura militar, o movimento das diretas já, que as pessoas queriam que o Brasil deixasse de ser ditadura e voltasse a ser uma democracia. E elas conseguiram fazer isso. Teve uma mudança na lei, teve uma nova Constituição. Isso foi um movimento social, teve um grande número de adeptos no Brasil inteiro, muita gente foi para a rua para manifestar e conseguiram seus direitos. Então, dá para a gente interpretar as coisas com a definição de movimento social e analisando o que a gente vê no jornal, o que a gente vê nas ruas também. Quando há luta em busca de direitos e, enfim, não ia falar aí, mas não tem aí. Tem várias questões sobre movimentos sociais. Cai muito no Enem, gente. Muito, muito. Acho que eu vi umas 10 questões, pelo menos. E no começo da aula eu lembrei de uma questão que eu nem vi no material que eu preparei para vocês, que falava de movimento social. Vai cair, com certeza, no Enem. Ó, essa questão aqui.
não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi o plano de reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados, tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais, difundir a democracia representativa como objetivo na luta política, ampliar as disputas pela hegemonia das entidades trabalhadoras como os sindicatos, fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. O Guilherme já respondeu. Mais alguém? Manuela também foi de C. Gente, eu só vou conferir a resposta dessa, porque agora me deu um... Fiquei confusa, um negocinho. Que eu achei que podia ser uma ou outra. Só olhar aqui. Um minutinho. O negócio é... Meu celular tá chegando tantas mensagens que deu um problema com uma prova que a gente fez. Aí o professor tá corrigindo agora. E tá um monte de gente brigando. Eu tô vendo chegar as mensagens, depois que eu vou entender. Essa aqui eu fiquei com dúvida entre a B e a C. Qual que é a certa? Porque assim, eu não tô vendo elas como erradas, sabe? Aí por isso que eu vou conferir aqui. Ah, e o André também tá com dúvida entre B e a C. Hum, hum. É a letra B. Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. Será que tem uma resposta para deixar claro por que que é D, por que que é B e não C? Ó, não nos resta a menor dúvida, que geralmente tem algumas questões comentadas, principalmente no Descomplica. Deixa eu ver aqui. Ó, o que que tá falando aqui no Descomplica? Sendo propaganda aqui. Ó, a proposta do texto, assim como os movimentos sociais no Brasil no processo de finalização da ditadura militar, nos permite perceber que havia a intenção de expandir o significado de democracia. O objetivo seria mostrar que esta não se refletiria apenas no sufrágio universal. Você sabe o que é sufrágio, gente? Sufrágio é voto. É isso que significa. Mas sim na criação de canais de comunicação diretos entre o governo e a população e todos os vínculos que intensificassem nossa atuação, mesmo dentro de uma democracia representativa. Então, as duas estão falando de democracia, mas está falando aqui que o texto está falando de tornar a democracia uma coisa que ultrapassa os momentos eleitorais, que não fique só quando a gente vai lá votar. Vamos ver o que está falando, ó. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano de reconstrução do processo de democratização do país. Então, está falando do movimento das diretas já, que eu citei para vocês no finalzinho da aula, não estava escrito no slide, não. Ó, não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e fim do regime militar.
Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país. Preenchimento de vazios na construção da luta pela redemocratização, constituindo-os como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. Ah, deve ser essa última frase aqui. O povo como um agente interlocutor que dialoga com a população e com o Estado. Isso aí, André. O texto está falando sobre isso mesmo. É que bem no finalzinho dele. Por isso que é a letra B. Mas, quem marcou a letra C, não está errado, não está indo errado da ideia. Só que às vezes é um detalhezinho que a gente não percebe. Por isso que é importante a gente fazer questão, né? Para ficar mais esperto para essas coisas. Gente, parece. Será que não vai ter a aula de geografia para vocês hoje? Não apareceu até agora. Se não tiver, a gente termina as questões todas e termina a aula. Ó, a poetisa Emília Freitas subiu a um palanque nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos. Mas orgulhosa ofereceu a sua pena que, sem ser hábil, em compensação, guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamava seus poemas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Ó, as práticas culturais narradas remetem historicamente ao movimento. Qual movimento? Ah, feminista. E né, não, não é mesmo, não. Só falou um nome de mulher. Aí a Manoela falou que é. Isso mesmo, gente, a letra E. Elas estão usando o discurso dela para convencer donos de escravo a fazerem alforrias gratuitamente. Elas são do movimento abolicionista, que é romper com a escravidão. Aí, é um movimento que hoje em dia não existe mais no Brasil, porque a escravidão terminou, né? Mas existia lá no passado. Olha como os movimentos sociais podem mudar de acordo com o tempo, com as regras, com as normas sociais, com as leis também. Ó, na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática. Segundo o texto, movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática porque determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas, aumentam o clima de tensão social na sociedade civil, pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade, privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais, propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. Essa dá para a gente por eliminação. O Guilherme falou que é C. Então, esperar a Emanuele e o André. André C também. É. É isso mesmo, né, gente? A gente pode até eliminar as outras, porque não está falando. Não, peraí, vamos ver. Diálogo, conflito e confronto. Eu fico com medo de dar a resposta errada, porque teve um dia que eu dei uma, aí eu tive que corrigir no final da aula. Aí eu fico assim, vou conferir, né? Pra ter certeza. Que é a letra C. Essa é número 5.
Isso mesmo, gente, letra C. Todo mundo acertou. Mas está falando sobre isso, né? Quando o movimento social ele cria um embate contra o Estado, né? Vai lá, faz a movimentação, a manifestação. Ele está pressionando para atender uma demanda da sociedade. Aliás, às vezes o Estado ele rebate esses movimentos de forma não tão legal. Às vezes tem bomba de gás lacrimogênea, a polícia é usada para dispersar manifestantes. Mas mesmo que eles dispersem os movimentos, tá? O fato deles existir está pressionando o Estado para atender uma demanda. A ideia é essa. É para isso que os movimentos sociais existem, para pressionar os governantes a criar uma lei que, que né, alguma coisa que esteja de acordo com a reivindicação deles. Ó, no Brasil, assim como em vários outros países, os modernos movimentos LGBT representam um desafio às formas de condenação e perseguição social contra desejos e comportamentos sexuais anticonvencionais associados à vergonha, imoralidade, pecado, degeneração, doença. Falar do movimento LGBT implica, portanto, chamar a atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, intolerância e opressão. O movimento social abordado justifica-se pela defesa do direito de... Qual que é? O que eles reivindicam? Essa também dá para ir por eliminação, ela é mais direta, né? Bem mais direta do que as outras. Aí o Guilherme e o André já falaram que a letra é. Isso, André, essa dá para eliminar tudo. Os LGBTs, eles lutam por afirmação identitária, né? Tem nada a ver com manifestação religiosa, profissional, sindical, partidária. É só reconhecimento daquele grupo como portador de direitos civis e sociais, né? Ó, o povo que exerce o poder não é sempre o mesmo povo sobre quem o poder é exercido. E a fala do autogoverno não é o governo de cada qual por si mesmo, mas o de cada qual por todo o resto. Ademais, a vontade do povo significa praticamente a vontade da mais numerosa e ativa parte do povo. A maioria, ou aqueles que logram êxito em se fazerem aceitar como a maioria. No que tange à participação popular no governo, a origem da preocupação enunciada no texto encontra-se na conquista do sufrágio universal. Sufrágio é voto, falei isso anteriormente para vocês, só para repetir, caso alguém não saiba. Criação do regime parlamentarista, institucionalização do voto feminino, decadência das monarquias hereditárias, consolidação da democracia representativa. O que vocês acham que é? Essa também dá para eliminar um pouquinho. Só entender. O texto é um pouquinho chato, mas dá para entender do que está falando. Isso aí, ó, o Guilherme Emanuel falando que é mesmo. Tá falando que a gente escolhe, né, alguém para governar para gente. Esse é o princípio da democracia representativa. Só que, assim, não necessariamente vai ser a vontade de todos, né? A vontade da maioria. Embora seja a maioria que escolha um representante, não quer dizer que ele vai atender a vontade da maioria. Só que a democracia representativa funciona assim. A gente escolher alguém para nos representar. Então, tá falando sobre isso. Ó, o reconhecimento da união homoafetiva levou o debate à esfera pública, dividindo opiniões. Apesar da grande repercussão gerada pela mídia, a população ainda não se faz suficientemente esclarecida, confundindo o conceito de união estável com casamento. Apesar de ter sido legitimado pelo Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da união homoafetiva é fruto do protagonismo dos movimentos sociais como um todo. As decisões em favor das minorias, tomadas pelo Poder Judiciário, foram possíveis pela organização desses grupos, ainda que não sejam assimilados por toda a população. Essas mudanças contribuem para a manutenção da ordem social, reconhecem a legitimidade desses pleitos, dependem da iniciativa do Poder Legislativo Federal,
resultam na celebração de um consenso político, excedem o princípio da isonomia jurídica. Ixi, saiu, sem querer. Essa questão é meio dificinha, né? Pelas palavras dela. O Guilherme falou que é a letra B. Alguém tem outra opinião? O André também falou que é B. O Manuel ainda não falou nada. Mas vamos na correção aqui de uma vez. Já passou um pouquinho do horário. E pelo jeito não vai ter aula de geografia mesmo, né? O Silvério não apareceu. É a letra B. Tá falando o quê? Tá fazendo referência ao reconhecimento da união homoafetiva. Então, assim, não é a mesma coisa que casamento, né? Mas está reconhecendo a união entre pessoas do mesmo sexo, coisa que não acontecia antes. Então, o que está falando no texto aqui, ó? As decisões em favor das minorias, quem seriam essas minorias? O movimento LGBT, que luta por esses direitos sociais. Foram possíveis pela organização desses grupos, ou seja, os movimentos sociais. Então, ainda que não sejam assimilados por toda a população, ou seja, ainda que nem toda a população esteja a favor dessa mudança, seja, queira essa mudança, o fato dela ter acontecido é porque o governo reconhece a legitimidade desses pleitos, ou seja, a legitimidade desse movimento social, que no caso desse texto está falando diretamente do movimento LGBT, porque está falando do reconhecimento da união homoafetiva. A ideia é essa. Então, como vocês viram, teve um tanto de questão aqui nessa aula. Tem muita questão do Enem sobre movimento social. É uma coisa importante para tanto para pensar em redação também, para fazer as questões de sociologia. Sociologia é interessante que sempre, quase sempre ajuda na redação, né, gente? Então, a aula vai terminar aqui. Obrigado por vocês terem participado. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer voltar em alguma parte? Se te perguntar. Ou ficou tudo claro? Não? Tá bom. Então tudo bem, gente. Obrigada pela participação, viu? Vou parar a gravação. Boa noite para vocês. E bom descanso também, tá? Eu vou encerrar a aula. Obrigada a vocês. Tchau. Boa noite.